tivesse gravado, eu ia denunciar. A não ser que o cara pedisse desculpa. Daí eu ia pegar e falar assim, não, então tá suave. Só que agora, como foi infração internacional, negócio vai saber se a internet do cara caiu ou não. Daí eu pegaria e deixaria passar. Vocês do grupo decidiram isso? Vocês Oi? dois decidiram que deixaria passar? A gente tava falando o que ia falar, foi literalmente isso. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. E aí, grupo um? Opa, é, o meu caso número 5, foi o seguinte: um jogador novato quebra uma regra por desconhecimento. Cabe um banimento, uma advertência ou uma orientação. Então, como ele é um iniciante, entrou na cidade por agora, igual foi falado no início, na cidade que ele jogava, muito provavelmente era liberado. Ele acabou fazendo aqui onde é proibido. Então, não caberia o. Como é que é? Não caberia o banimento. Caberia apenas uma orientação, meio que como se fosse uma advertência sem ser advertência, uma orientaçãozinha básica sobre as regras, falando para ele dar uma lida para não acabar cometendo. O caso do Ian foi o seguinte: um jogador usa bug para fugir da polícia. É intencional, ou não? Como comprovar e agir corretamente? Nesse caso, a gente do grupo decidiu que, caso um jogador usasse bug para fugir da polícia, seria intencional, por conta de um porém. Se ele está fugindo da polícia, é porque ele tem alguma coisa a perder. Então, ele usa o bug para poder não perder os itens. E o caso do Henrique era sobre ofensa, que ele tinha falado lá na cal que perguntou se caberia ban ou advertência. Nesse caso, depende muito da ofensa. Então, a gente decidiu que, como depende muito da ofensa, tipo assim, se a pessoa que se sentiu ofendida, meio que realmente se sentiu ofendida pelo motivo, ou se foi uma ofensa um pouco mais leve, caberia uma advertência. Mas se ela realmente tivesse se sentido ofendida, caberia um banimento. Porque também pode muito depender da intenção. Pode ter sido um Dark RP que pode ter sido o seguinte: ele poderia ter te chamado o player de preto, gordo, essas paradas aí, tá ligado? E pode estar ocorrendo um ban permanente de uma semana, eu acho. O ban por gordofobia é uma semana. E aí, grupo 2? Então, a gente pegou os dois casos de. A gente pegou os dois casos de. O caso do Caio aí foi o caso de um jogador ofende o outro com palavras de baixo nível na discussão. Aí a pergunta: isso é infração leve, média ou grave? E qual a posição a aplicar? Como no caso, já estava falando que é uma ofensa de baixo nível, já é considerado uma ofensa, que já é o banimento, ofensa a play. O caso já me diz que é uma ofensa de baixo escalão. Independente do que ele falou ou não, já é uma ofensa de baixo escalão, já é motivo para banimento. E o meu caso é um caso usa bug para fugir da polícia. Sim, eu esqueci também. É considerado, eu e o Caio entramos em acordo que é considerado grave, do caso dele. E o meu caso é o caso do jogador usa bug para fugir da polícia. Esse caso ele depende muito. Tipo, tem certos lugares do mapa que, um exemplo, tem a prefeitura, por exemplo. Se ela for retirada e algum jogador estiver fugindo do policial e passar por dentro, entre aspas, da prefeitura, se o policial tiver uma certa distância, ele vai sumir da visão dele, porque isso é um bug. Se caso o jogador não souber disso, e se utilizar, entre aspas, do bug, não é considerado um bug intencional. Porque daí ele não sabia do bug e se utilizou sem saber.
E também na pergunta fala como comprovar isso. Seria comprovando com uma gravação. O cara que poderia estar fugindo poderia mostrar a gravação que ele não sabia do bug. E também se fosse intencional. Se um cara soubesse disso e, e se tivesse se utilizando desse bug, como que ia comprovar isso? O policial que estava perseguindo, ele poderia gravar e ver o cara passando várias vezes. Por exemplo, o cara passa uma vez e o policial consegue achar ele, por sorte, acha ele de novo. Aí, de vez do cara é, ir para outro local, ele fica fazendo várias vezes. Por quê? Porque ele sabe que tem um bug ali de visão e vai se utilizar até fugir do policial. E como agir, aí vai depender muito. Porque se fosse um caso de tipo, não intencional, a gente chamaria o cara que estava fugindo e se utilizou sem querer do bug e avisaria que ali tem um bug, tal, tal, tal. E se fosse intencional, aí a gente aplicaria por abusar do bug do jogo. Isso que a gente afirma aí. De certa forma, todos aqui foram pela mesma linha de raciocínio e treinamento. Todos aqui acertaram. É muito importante que vocês decidam o líder que vocês vão colocar para falar, porque ele vai representar o grupo de vocês. Sabendo que não somente o cara que ele vai falar, o líder que você escolhe, assim por dizer, ele vai receber todo o mérito, mas que todo mundo aqui ele está sendo avaliado individualmente. O grupo tem uma avaliação? Tem, mas individualmente cada um aqui está sendo avaliado. Se você puxa a responsa para você, se você se importa como líder, fala como líder, isso tudo está sendo contabilizado. Se você evita falar muito, só deixa uma pessoa falar e você fica mais de escanteio, não dá tanta importância para isso, isso também está sendo avaliado. Então todo mundo aqui está sendo avaliado individualmente. Dando continuidade, eu acredito que vocês perceberam agora que punir é muito mais do que seguir uma lista. É entender o contexto, aplicar com coerência e com bom senso. Hoje, vocês tiveram algum caso que vocês consideraram difícil de analisar e querem compartilhar aqui? Não? Ninguém? Caramba. Não, não. Perfeito, Não. então. Eu vou estar passando aqui agora para vocês um formuláriozinho. Esse formulário tem um questionário aí de 10 questões. São questões bem fáceis, diga-se de passagem. Só você ler mesmo e responder, bem interpretação. E das coisas que você já sabe, não tem nada nenhum bicho de 7 cabeças. Pronto, tá no privado de vocês. Mandem o e-mail que vocês vão colocar nesse formulário aí, para quando vocês acabarem vocês me falarem aqui na call e aí eu já vou corrigindo. E a partir do momento que eu vou soltando a nota de vocês, vocês já podem sair. Quem quiser ficar para tirar dúvida do motivo da nota, é só ficar até o final que eu explico. Beleza? O questionário aí, eu já mandei o link aí para todo mundo. Só começarem. Deixa eu ver.